Rafael Lacerda, segue ou não segue no comando da Onça Pintada em 2025? Bom, essa é a pergunta que não quer calar. Foi a pergunta ali que permeou a coletiva após a derrota por 4-0 para o Goiás. Uma goleada aí que eu acho que nem mais o pessimista torcedor do Amazonas esperava, mas aconteceu. Mas é aquela coisa, né? Vamos dar aí o devido crédito. Primeiro para o Goiás, que é um baita time, né? Já tinha dito isso em outra ocasião aqui no canal. Também tem aquele fator férias antecipadas, né? Que estava todo mundo ali já com a cabeça ali nas férias dos outros clubes, etc. e tal, né? Nas negociações, porque o Amazonas de fato não briga mais por nada nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes roda a vinheta. Depois dos 4-0, quem apareceu na coletiva foi o executivo de futebol Ricardo Lecheva. E ele falou ali por que não teve o Rafael Lacerda falando e nenhum jogador do Amazonas FC. Na verdade está vindo alguém do time aqui, né? E alguém que tem poder de voz, de falar sobre todas as coisas do Amazonas hoje, que é o executivo, que sou eu. Nós já tínhamos determinado que para esse jogo, né? Vocês são prova disso, o executivo de futebol poucas vezes, né, deu entrevista nessa temporada e nós utilizamos nesse final, até o mesmo presidente, em poupar, né, fazer esse rodízio, e hoje já estava determinado que eu viria falar, até porque eu acho que o Amazonas tem que responder hoje por tudo que fez na competição. Ficamos tristes pela derrota de hoje, mas todos que acompanharam o Amazonas na temporada sabem que o Amazonas, longe de ter sido o time que foi hoje. Tanto é que o que nós ouvimos por aí, que o Amazonas, junto com o Operário, talvez seja a maior sensação da competição, e até o Amazonas mais, porque é primeiro ano de Série B, né? Ficamos tristes pela derrota, da forma que foi, né? Mas não podemos esquecer tudo que foi feito nessa Série B, e a gente espera que a gente possa terminar de forma honrosa, né? Não longe de nossos planos, nossos melhores momentos aí, ter imaginado essa derrota aqui hoje, mas de certa forma é algo que até compreensível, né? Acho que nós mostramos a diferença quando nós jogamos aqui, quando jogamos na arena, a qualidade da nossa equipe. O Goiás tem uma equipe que dispensa comentários, né? Uma equipe de Série A, jogadores muito mais fortes fisicamente, o que favorece esse jogo de aqui no Zamit, que é um gramado um pouquinho mais difícil para toque de bola, e isso ficou bem comprovado, né, na proposta de jogo deles, que eles não arriscaram sequer nenhuma jogada de iniciação ali atrás, toda bola chutada para frente, apostando na imposição física, e acabaram aí construindo o placar que deu uma vitória para eles, para uma equipe que ainda brigava, né, ou briga ainda por um acesso. E o Amazonas é difícil você falar sobre o psicológico do ser humano, e principalmente do atleta. Entrou muito relaxado, por já não aspirar nada na competição, contra uma equipe altamente motivada e ainda brigando pelo acesso. Tá falado, mas é esquisito, né, cara, um treinador não aparecer para falar com a imprensa depois de um resultado negativo como esse. E o Lecheva falou também sobre as sondagens que os jogadores vêm recebendo, inclusive o próprio técnico Rafael Lacerda. Nós recebemos muitas informações, e isso não só o Lacerda, vários atletas nossos, né, sendo sondados, sendo contactados, e tudo isso em função, como eu acabei de dizer, pela campanha que o Amazonas fez. Eu até acrescento, não só pela campanha, mas pelo desempenho que o Amazonas teve em 90% dos jogos, né? Mesmo os jogos que não venceu, conseguiu apresentar um belíssimo futebol. Então era natural que propostas chegariam para o nosso treinador, para os nossos jogadores, até para outros membros da comissão técnica. Por enquanto o Lacerda é técnico do Amazonas, mas nós sabemos que corremos risco sim de perder tanto o nosso treinador como os jogadores de destaque da equipe nessa temporada. Então confirma o Vila Nova querendo o Lacerda? Não, eu confirmo que existem alguns clubes interessados, e o Vila Nova é um deles. Também falou sobre o início do planejamento para 2025. Primeiro até no nível de despedida, né, dos jogos em casa, né? Temos ainda o jogo contra o Ituano em São Paulo, e vamos tentar fazer o melhor apresentação lá e terminar de forma digna, como o Amazonas se apresentou durante toda a competição. Parabenizar a torcida que compareceu aqui hoje. Em nenhum momento houve vaia, tumulto. Ela incentivou o jogo todo, e reconhecendo toda a campanha do Amazonas. Isso tem que ser louvável. Parabenizar a torcida por isso, por esse reconhecimento de tudo que a equipe fez durante a temporada. Já iniciamos, né, algumas conversas com alguns atletas que têm o seu término de contrato nesse mês ainda, no final da temporada.
bem encaminhada com alguns, né? Já há um planejamento também visando a pré-temporada, em 2 ou 3 situações bem encaminhada também, e eu acredito que até o final desse mês a gente já deve estar o nosso planejamento todo concretizado, e também parte do elenco aí, talvez, se não, é claro que não vai ter o elenco todo, né? A gente já podendo cravar, né, todo o elenco, mas eu acredito que desse elenco aqui hoje, pelo menos 50%, 60% do elenco aí, a gente já vai ter feito todas as definições daqueles que devem permanecer. Agora a pergunta que não cala: será que é uma boa o Rafael Lacerda deixar o Amazonas FC ou não? Bom, a gente precisa resgatar um pouquinho da linha do tempo aqui para lembrar o seguinte: o Lacerda, independente de qualquer coisa, ele já tem um nome escrito na história do Amazonas por conta do acesso que ele conquistou da Série D para C. Esse foi o primeiro acesso, ele está na história e fim de papo. Isso aí ninguém tasca. Aí ele foi para C em 2023, fez uma campanha arrasa quarteirão na primeira fase da competição, ali conseguindo classificar o time, porém, né, veio o desastre, né, que foi o início do quadrangular, onde ele perde ali 2 partidas, ele perde para o Botafogo da Paraíba e perde para o Paysandu, e isso o abalou, né, abalou a confiança da torcida, aquela coisa toda, e aí veio a demissão do Lacerda, né, para a chegada do Luizinho Vieira. Gente, quando esse tipo de coisa acontece, é evidente assim que o Rafael Lacerda é um técnico jovem, um técnico que está começando a sua história, mas esse tipo de uma demissão numa ocasião como essa ali, na hora do vamos ver, pode de repente prejudicar pra caramba a imagem do treinador. E depois disso ele foi pro ABC, mas foi demitido do ABC e estava treinando o Barra, né, se preparando para a Série D, quando ele foi chamado de volta para o Amazonas. Na ocasião, ali, uma coisa que eu falei desse retorno, e tem um vídeo aqui no canal, que é o seguinte: era uma busca, pelo menos me parecia assim, a volta do Lacerda, uma busca por um novo final feliz. Ou seja, naquele momento ali em 2023, ele e o Amazonas não conseguiram se acertar, ali ele sai e o time dispara, conquista o acesso, conquista o Campeonato Brasileiro, e ficou ali acho que aquela espinha ali na garganta dele, né, que conseguiu fazer o trabalho até levar o time ali, mas não conseguiu levar adiante, e certamente por parte da diretoria do clube ficou aquela sensação de, poxa, lamentável o que aconteceu, mas de repente seria legal o Lacerda ter uma segunda chance. E essa segunda chance veio nesse ano, e tira ali, o Lacerda sai de um time de Série D e vai para B, que era o lugar que, se ele tivesse conquistado o acesso de forma direta, ali com o Amazonas, na Série C, um lugar que com certeza ele estaria desde o início. Mas ele volta, já com a Série B rolando, entra ali no comando do time e, para mim, consegue fazer um bom campeonato, porque desde o início eu sempre disse aqui que o primeiro passo era a manutenção, sabe? Qualquer coisa diferente disso seria, sabe, lucro, seria tudo de bom. Mas no primeiro momento, o que o time tinha que pensar era em permanecer. E o Amazonas consegue isso sem susto, que é, acho que um grande mérito aí desse trabalho do Lacerda. Pode ser, gente, que nesse momento ali seja interessante, agora vai minha opinião aqui, uma mudança para ambos. Por exemplo, se tem grandes equipes interessadas pelo Lacerda, já houve ali em coletivas ali falando sobre o interesse do Avaí, agora interesse do Vila Nova, inclusive essa declaração do Lecheva repercutiu bastante na imprensa goiana. Então, aquela história, talvez seja um momento interessante do Lacerda dar um próximo passo em direção a uma outra equipe, onde ele se mantém nesse status que ele conquistou, que é de um técnico de Série B, ali em ascensão, e pode ser bom para o Amazonas também tentar algo novo, uma metodologia nova, e se tem um momento que é ideal para fazer esse tipo de coisa, é nesse momento da temporada onde você está terminando ali, está entregando ou finalizando uma temporada, e nesse momento, evidentemente, você tem também ali a tendência a ter uma mudança grande no elenco, pelo menos assim, muita gente, como o Lecheva mesmo já falou, o Lacerda já falou em outras ocasiões ali, a galera está sendo procurada pelos outros clubes, então isso pode realmente rolar de ter ali uma pequena debandada ali de elenco,
e gente nova chegando. Então, se tiver que fazer uma troca que possa ser boa para o Lacerda e também boa para o Amazonas, trazendo uma visão de um novo comandante, que seja agora, nesse final de temporada, onde o clube vai ter ali alguém, pode pensar no nome de alguém para começar esse trabalho desde o zero. Ou não tão do zero assim, dependendo da quantidade de atletas que com certeza vão também renovar com o Amazonas para a próxima temporada. É isso que eu penso sobre o assunto. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber como é que vai ser o desfecho dessa novela. E vamos que o futebol não para.